Você quer começar a criar conteúdo no YouTube e não sabe por onde começar? Sobre que assunto falar, sobre como dar os primeiros passos, já assistiu diversos vídeos. Enfim, eu quero trazer algumas reflexões da vida real, dos bastidores do digital, dos bastidores da criação de conteúdo no YouTube. E eu quero que você pense comigo, refletindo sobre essa decisão de de qual tema eu vou falar, de o que é que eu preciso ter consciência. Muito, né? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já deve ter assistido vários vídeos e você sabe que a principal, né, coisa que todo mundo fala é defina o seu nicho, defina a sua área de atuação. E é interessante, a gente precisa de fato definir qual é a área de atuação que eu vou falar, por exemplo. Então, digamos que eu seja veterinária e eu vá falar sobre esse assunto, né, ligado à veterinária, ligado a esse mundo. Digamos que eu tenha um contato com esse tema e eu vou falar sobre esse tema. Ou não, às vezes eu tenho uma outra coisa que eu quero falar sobre livros, sobre resumos de livros, enfim. Existe um mar de conteúdos e a verdade é que a gente também é um mar, né, de possibilidades. A gente também tem várias coisas legais que a gente pode sim compartilhar. E você vai perceber que a maioria das pessoas sempre fala: na hora de você definir o que você vai falar, é bom você falar o que o público, né, quer de fato. Faça uma pesquisa de mercado, faça uma pesquisa digital ali sobre quais são os assuntos que estão bombando no momento e você escolhe e você vai. Escolha seu propósito, mas eu quero falar sobre um passo anterior a isso, tá? Existe sim, né, toda essa parte realmente que a gente tem que fazer, de parar, de escolher o nicho, de ver qual é o tema, de ver o que é que eu posso fazer, mas faz o seguinte exercício, que é algo que eu vejo que funciona bem na prática. Coloca no papel algumas ideias dos assuntos e temas que você domina e que você gostaria de compartilhar com o mundo aqui no YouTube, tá? Você vai perceber que, por exemplo, 5 tópicos deles vai fazer conexão com um mesmo tema geral. E aí esse tema, digamos que vai ser o tema principal ali do teu canal do YouTube. E uma coisa que eu quero, né, encorajar vocês a pensarem, como a gente está começando de fato do zero zero, não existe visualização, não existe inscritos, não existe métricas para a gente analisar e decidir se o canal do YouTube está indo bem, está indo mal. E esse é sempre um grande desafio, porque você vai falar para ninguém no início. Então, assim, no início a gente vai ter poucas ou nenhuma visualização. E a nossa primeira metinha é começar a ter visualizações para que a gente consiga ter noção do que o nosso público quer. Então, por exemplo, digamos que você está em dúvida de 3 temas. Cara, usa os 3 temas. Cria conteúdo dos 3 temas e posta, porque a gente vai errar. Permita-se errar, tá? E é uma coisa que eu quero deixar, até escrever aqui para vocês, aqui no mapa, que é permita-se errar no início. Você vai perceber que todo mundo que cresceu, quando você começa a assistir esses vídeos aqui no YouTube, você vai ver que todo mundo fala: no início eu errei porque eu não defini meu nicho. 99% das pessoas teve isso. E não é porque a gente está assistindo esse vídeo que a gente também não vai errar. Até porque a gente não tem métrica. Então, por exemplo, quando você anotou 5 tópicos do que você domina, eu domino autoconhecimento, domino a parte de resumo de livros, eu gosto de ferramentas sobre, sei lá, algum tipo de assunto extra, né, sobre culinária, confeitaria, enfim, você definiu, faz o teste durante pelo menos 2 meses, né? Digamos que você vai postar um vídeo por semana. Então, um vídeo foi sobre confeitaria, o outro vídeo foi sobre autoconhecimento, o outro vídeo foi sobre algo que você de fato quer compartilhar com o mundo. De uma forma genuína, de uma forma verdadeira, porque você vai conseguir ter consistência lá na frente, né? Porque você precisa encontrar um tema que você consiga falar de modo infinito sobre aquele assunto. Então, assim, é interessante que a gente permita se errar nesse início, porque a gente não vai acertar de primeira qual é a nossa área de atuação, qual é o nosso nicho. Óbvio que existem momentos e projetos que de fato vai ser muito fácil encontrar esse tipo de certeza, mas é a exceção. Geralmente são pessoas que já têm algum tipo de experiência e já teve, né, vários calos, já teve vários erros na sua jornada e aí começa a acertar de uma forma
que quando começar do zero um canal no YouTube, já vai começar, por exemplo, com um nicho bem definido. E eu quero que vocês pensem sobre isso, porque é muito válido a gente se permitir errar, se permitir testar, porque quando você começa a testar, você começa a ver que aqui de fato, que tipo de visualização vai atrair. É legal porque aqui no YouTube vai aparecer lá na aba de quando você começar a ter as primeiras visualizações, que vão ser poucas as primeiras, ou até mesmo nenhuma. Às vezes você postar durante um mês e não vai ter nem 10 visualizações. Mas quanto mais você for persistente e encontrar o tipo de conteúdo que vai gerando visualizações e que te deixa confortável para criar mais conteúdo, esse vai ser o grande sinal de que você vai mapeando para o caminho certo. Mas para você mapear esse caminho, você precisa se permitir errar e está tudo bem não ter um nicho definido já no início, que é a maioria das pessoas. Então, assim, não fique frustrado por não ter noção de qual nicho você vai definir, né? De qual nicho você vai atuar. Então, é uma coisa que acontece com todo mundo, essa dúvida. Inclusive, você pode parar para refletir quais são pelo menos as 5 áreas que você gostaria de falar. Das 5 áreas, pontua, né? Aí na tua criação de vídeos, realmente a criação do próprio vídeo mesmo e a postagem desse conteúdo. E pelo menos 2 meses aí você vai começar a coletar as primeiras impressões. E aí, com as primeiras impressões, você consegue definir, nossa, as pessoas gostaram mais desse tipo de formato de vídeo. As pessoas gostaram mais quando eu falei sobre tal assunto. E esse tal assunto, de fato, eu gosto de falar no meu dia a dia e eu vou conseguir ter consistência para vencer, né, a criação de conteúdo e criar um estoque infinito de conteúdo para você falar o ano inteiro. E daí você vai perceber que teu canal vai crescendo gradativamente, sem pressão. Então, assim, eu quero que vocês parem para refletir sobre isso, porque é algo que eu parei também para refletir e é algo que poucas pessoas falam, mas que vale a pena a gente colocar tudo isso na nossa página, porque de fato isso acontece com todo mundo e todo mundo que começa do zero tem essa dúvida e tá tudo bem. O importante é caminhar. Caminha para ter as primeiras visualizações e daí você vai melhorando. E mesmo que não tenha as primeiras visualizações, persista, porque você vai perceber aqui que vai sim ser frustrante, a gente vai ter poucas ou nenhumas visualizações no início, mas a persistência da gente entender, da gente estudar, da gente gerar o conteúdo no YouTube de uma forma leve e descontraída, que é justamente não colocar isso como um projeto de peso, assim, nossa, que negócio exaustivo, que isso aqui eu não consigo manter. E se, pelo contrário, a gente vai criar um projeto, né? Eu penso que vale a pena ser assim, pelo menos, né? A gente vai criar um projeto para deixar a nossa vida mais leve e contribuir também com o mundo com alguma mensagem que a gente tem. Tenho certeza que você tem uma mensagem para passar para o mundo e eu espero que você comece a compartilhar com as pessoas também sobre isso, né? Aqui no canal do YouTube. E se você gostou desse tipo de conteúdo, desse tipo de reflexão que eu fiz aqui com vocês, deixa aqui seus comentários e vamos trocar ideias sobre isso. E você vai perceber, esse canal aqui, nesse momento aqui, ele tá bem pequeno, tá praticamente do zero. Ele tem 5 inscritos. Então, assim, ele tá realmente ali embrionário, ele tá realmente nas primeiras fases, nessa primeira fase de definir qual é o nicho, de definir qual é o tema que mais vai ter, né, adesão minha como produtora de conteúdo para eu produzir, para eu conseguir produzir, como consequentemente o tipo de conteúdo que as pessoas querem e vão estar assim tendo comigo, por exemplo. Então pensa aí no seu conteúdo, pensa aí no seu canal do YouTube e eu espero que essa reflexão tenha destravado aí e trazido mais clareza e mais coragem para a gente colocar no ar o nosso canal, né? Então coloca aí o seu canal no YouTube no ar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!